Peraí, Vai. repete. Então, eu sou Evanildo Ferreira, eu sou psicólogo, moro na cidade de Montes Claros, sou membro da diretoria da ATF Minas também, e atuo na psicologia, tanto escolar quanto na psicologia clínica. E a minha missão hoje é conversar sobre esse filme, Era uma Vez um Sonho. Esse filme chamou a atenção, primeira vez que eu vi, pela intensidade que ele apresenta, e também me chamou a atenção o fato desse filme estar baseado numa história real. Os filmes de histórias reais que retratam a vida me chamam muito a atenção, porque tem um conteúdo de verdade para além da arte, para além do cinema, né? E por também ser um filme absolutamente sistêmico. O conteúdo sistêmico desse filme é impressionante. Eu já indiquei para vários pacientes, vários clientes, vários colegas psicólogos também, e geralmente há uma identificação quando você consegue encaixar o conteúdo do filme com o momento terapêutico. Quando você percebe que a história de vida daquele cliente, casal ou família tem a ver com a história que o filme apresenta, é impossível não haver uma identificação e, consequentemente, uma contribuição para o processo terapêutico. Então, o filme retrata a história de uma família que vai ficar em evidência as figuras parentais de uma avó, uma mãe-vó, o neto, a família como um todo, e um casal de filhos que vai protagonizar com maior intensidade a história. O filme passa em 2 tempos, a gente vai perceber que ele é organizado para mostrar o personagem adulto e o personagem no seu tempo infantil, as relações familiares no tempo infantil e as relações familiares no tempo adulto. E eu separei aqui, para mim mesmo e para facilitar a nossa conversa, alguns recortes do filme, que irão nos ajudar a entender o conteúdo teórico que nós baseamos para a nossa prática clínica e também para nós entendermos a dinâmica familiar desse grupo familiar, desse sistema familiar que o filme apresenta. Então, logo lá no início do filme, nós vamos ver uma cena de um garoto que estava num lago e que lá ele vai sofrer bullying e agressão. Ele volta e se depara com a família. A família o acolhe, e a cena que me chama a atenção é a cena da mãe. E essa cena inicial da mãe, ela vai nortear toda a história de vida do personagem principal, que vai aparecer em vários recortes do filme, essa memória sendo trazida, que é a memória afetiva infantil. Então, a mãe tem uma reação agressiva ao perceber que o filho foi agredido. Eu não sei se vocês vão se lembrar bem como que ela reage. Ela reage impulsivamente. Ela queria, porque queria ir lá resolver a questão, né? Ela queria agredir os agressores. E ali ela tem uma demonstração afetiva, maternal, que vai marcar a memória do filho. Então, a história anda e ela vai se apresentando nas suas limitações da sua história de vida, sobretudo na relação infantil dela com a mãe dela. E essa relação dela com a mãe vai aparecer no encontro da avó com o neto. A avó vai trazer à memória essa dificuldade que houve na relação de mãe e filha. Então,
ela vai se envolver com substâncias ilícitas, ela vai se envolver com alguns tipos de drogas. Ela tinha uma formação que poderia ter dado para ela uma estabilidade, mas a vinculação, o vínculo afetivo dessa mãe com o filho cria ali, nesse contexto familiar, uma relação de dependência e de codependência. A dependência da mãe com as drogas, a dependência afetiva da mãe com o filho e a codependência do filho com a mãe. Então, a trama vai o tempo inteiro mostrando uma simbiose entre mãe e filho desde o tempo da infância. O filme vai se desenvolvendo e esse menino vai começar a perceber que a história de vida dele estava, numa certa medida, vinculada à história de vida da mãe dele. Uma outra cena que chama muito a atenção no filme é quando ela pega o filho e anda em alta velocidade. E ele tenta controlar a mãe de alguma forma e acaba que ela vai parar numa fiscalização e a família inteira é chamada. Aí vem todo mundo para tentar resolver a questão. E quando o filho é arguído sobre a mãe, ele vai dizer que está tudo normal, que não tem nada, está tudo certo. Então, nesse momento, nós vamos ver o filho demonstrando a sua relação codependente e protegendo a mãe para que ela não sofresse algum tipo de sanção pela transgressão que ela havia cometido, colocando em risco a vida dela, a vida dele e a vida de outras pessoas. Mesmo que ele soubesse, ele estava lá, ele passou por uma sensação de pavor por um determinado momento, medo mesmo de acidente, mesmo assim ele consegue colocar-se na defensiva, ou melhor, ele coloca-se em defesa da mãe. E assim, a gente vai costurando a história, entendendo que o vínculo desse filho com esta mãe passaria a ser um vínculo extremamente problemático para a história de vida dele e para a história de vida dela. O filme muda de cenário e mostra já esse garoto adulto. Esse garoto adulto está agora na iminência de passar por uma entrevista e, naquele contexto, ele ali tentando se adaptar àquele grupo, e ele vai defender a sua condição no sentido de que ele seria merecedor de estar naquele lugar, porém, ele vai usar a mãe como justificativa. Ele vai dizer, a minha mãe foi a melhor aluna, a minha mãe era uma pessoa bem-sucedida. Aí a resposta que ele tem, então, quem deveria estar aqui nessa entrevista seria sua mãe, e não você. Então, essa simbiose que tinha entre mãe e filho estava aprisionando esse filho, impedindo que esse filho pudesse ter liberdade de crescer. Isso é o que o filme retrata muito bem e encaixa muito bem na doença da codependência. Nisso vai aparecer também a cena de uma ligação da irmã dele, dizendo que a mãe tinha sofrido uma overdose. E ele fica dividido entre o seu sucesso profissional e o cuidado com a mãe. E ele reluta, mas a relação de simbiose, de codependência é mais forte, e ele volta. Ele deixa e vai cuidar da mãe dele, que era o que ele sabia fazer. Ele vai cuidar da mãe dele, e quando ele chega lá para cuidar desta mãe, ela está já numa cama, parece lá de um hospital, e a cena que eu congelei na minha memória é que quando ele aproxima da mãe
ela deixa o braço cair para pegar a mão dele. Ou seja, nós dois somos a mesma pessoa. A simbiose é forte demais para você ficar longe de mim. Então, ela na dependência química, ele na codependência, se sentindo um adulto responsável pela mãe. Nessa hora, gente, a ideia que fica é que esse filho se torna pai da própria mãe, né? E aí ele se sente responsável por ela. Essa é a cena forte que vai aparecer na idade adulta. Mas aí o filme volta para a idade infantil. E nós vamos ver esse filho tentando uma aproximação com a mãe. E a mãe já estava num nível de comprometimento tão grande que ela não tinha mais noção da sua própria função materna. Então, ele vai parar numa casa onde ela estava morando com uma pessoa, e ali ele começa a perceber que aquele ambiente, ele se encaixaria naquele ambiente, mas era um ambiente tóxico. E, nesse contexto, o filme mostra a avó no hospital, doente, passando mal, no soro. E esse filho com a mãe no ambiente de risco. A cena da avó arrancando as agulhas e o soro, e a consciência desta avó de que tipo de mãe que ela foi, e entendendo que o caminho do neto estava sendo o mesmo caminho da mãe, ela então toma a seguinte decisão: eu vou dar a você o que faltou à sua mãe, que era o limite. Então, essa avó toma uma posição disfuncional, no sentido de se tornar mãe do próprio neto, mas é uma disfunção necessária para aquele momento, porque a mãe não tinha condição nenhuma de equilíbrio emocional, e também, para ser uma referência segura, ela não tinha essa condição. Então, a avó vai lá e retira o filho da mãe. Isso aí é o ponto que eu considero aqui de disfunção, porque ela vai assumir um papel que não era dela, mas ela, pelo débito que ela percebe que tem, no sentido de não ter dado à filha o que a filha precisava para não tomar o rumo que tomou, ela então resolve pagar o débito dela com a filha, cuidando do neto. Então, no desenrolar do filme, a gente vai ver a avó sendo incisiva, a gente vai ver a avó sendo materna, a ponto de dividir o pouco de comida que ela tinha com o neto. A gente vai ver essa avó rígida, no sentido de colocar limites a uma criança que não havia ainda aprendido o que é ter limite. Tem aquele caso do furto lá, em que ela traz ele de volta para devolver. Tem o caso da calculadora, que ele joga e quebra a calculadora, e ela vai lá, põe e devolve para ele. Então, ela passa a desenvolver, a exercer na vida desse menino a função não mais de vó, mas a função da mãe que o menino não teve. E ela queria corrigir o erro dela com a filha, sendo uma mãe para o neto. E isso aparece com certa clareza nas atitudes dela. Voltando agora para a idade adulta novamente, nós vamos ver uma cena no filme de uma fala da irmã com o irmão, dizendo o seguinte: se você não separar dela, você não vai crescer. Ou seja, eu já fiz isso. Então, ela deixa entender que a relação de simbiose também existiu com ela, porém, ela conseguiu adquirir um certo nível de consciência
que deu a ela recursos internos para ela construir seu próprio caminho e sair desse aprisionamento que ela também provavelmente passou com a mãe. Mas ele tinha muita dificuldade para isso. Por quê? Porque, muito embora a mãe apresentasse um comportamento inadequado diante da vida, com ele, ela era afetuosa. Então, o que prende afetivamente mãe e filho é o período da infância em que ela era muito ligada afetivamente a ele. E o filme vai mostrar uma cena dos dois brincando, correndo, brincando, se divertindo. Então, há uma memória afetiva nele que foi contribuir para que ele se simbiotizasse com ela, né? Então, quando a irmã dele fala assim, vai separar, mas como que eu vou separar? Né? Como que eu vou afastar de uma pessoa que foi importante na minha infância, que foi afetiva na minha infância? Então, o registro dele brincando com a mãe traz para nós a ideia de que havia um conteúdo afetivo muito forte na infância que fez com que ele se tornasse codependente quando esta mãe perdeu um pouco a noção do seu lugar de exercício de maternagem. Então, no desenrolar da história, ela vai trabalhar, vai usar drogas no próprio trabalho, ele vai fazer o esforço de resgatar essa mãe, tentando uma internação, não tinha dinheiro, ele arrumou dinheiro de alguma forma lá. Acontece que ela não quer, ela foge. Significa o quê? Que a relação de dependência que ela tinha com as drogas era uma relação que também iria manter o filho vinculado a ela. Enquanto ela estivesse doente, ela estava aprisionando o filho ao cuidado. Isso aí é a relação de dependência e codependência. Então, ela não ocupava a sua maternagem, ele, adulto, já se tornou o cuidador da própria mãe, e enquanto ele era cuidador, ela era dependente dele. E nisso a gente percebe que nas relações codependentes, quando há, por exemplo, a codependência vinculada também ao uso de álcool ou drogas, a pessoa que vai cuidar da outra, ela perde a sua identidade e vai viver a identidade do outro. Então, naquele momento, ele não tinha a identidade própria, porque a identidade dele era a identidade de cuidador da mãe. Então, ele vivia em função da vida da mãe. Essa é a lógica da relação codependente. Então, em todo sistema familiar onde há alguém dependente de alguma substância, drogas, álcool, etc., sempre vai haver alguém no sistema que vai ser o cuidador daquela pessoa. Né? Se é um problema com o álcool, vai buscar lá no boteco, trazer para casa, né? Aquela pessoa, vai dar banho, vai cuidar, e quanto mais esse cuidado acontece, mais fortalecida fica a relação do dependente com a substância. Então, enquanto ele era esse cuidador que socorria, que se importava, que estava o tempo inteiro com as suas energias voltadas para a mãe, as energias dela se voltavam para o uso de drogas. Então, essa via de um pai da mãe, essa via de um codependente cuidador, é uma via mantenedora da doença. Enquanto ele estava nesse lugar, ele estava sendo mantenedor da doença da mãe. E como esse filme diz de uma história real, né, gente? A gente se depara no nosso dia a dia, na prática clínica, com situações muito parecidas com essa. E quando vem essas situações parecidas, a gente vai e entra com esse filme. E nós temos um outro filme que vai mostrar a relação de codependência também, que é o Castelo de Vidro, né? Castelo de Vidro vai mostrar também essa relação codependente com o usuário de álcool ou drogas dentro da família.
E é tão curioso a relação, porque a codependência, ela é uma codependência familiar, a doença é familiar. E aí, um dos sistemas entra para ser o cuidador. Se esse cuidador cresce e vai embora, outro do sistema ocupa o lugar. Então, se a esposa ela sai, entra um filho. Se o filho sai, entra a filha. Então, a doença continua. E como a doença continua, cada um que entra para ser mantenedor da doença. Então, esse filho, ele era mantenedor da doença dessa mãe. Só que a avó entra na história dele e muda os rumos quando ela vai estabelecendo para ele as noções de limite e ele vai, aos poucos, percebendo a avó como uma referência para ele. Ele passa a acreditar que o que esta avó estava querendo com ele era o bem dele, afastando-o do lugar em que ele estava ali na companhia da sua própria mãe. No dia em que ela foge do hospital, né, ele faz de tudo, a gente percebe com clareza que ela não queria se tratar. Mas o filme vai encerrar de uma forma brilhante. E a forma brilhante é separação de filho e mãe. Quando ele consegue romper com a simbiose, e é uma simbiose de paralisia, é uma simbiose que impede o crescimento. Ele rompe com a simbiose e ele rompe com o laço afetivo codependente e vai para a vida. Quando ele vai para a vida e que ela perde o elemento mantenedor da doença dela, ela vai buscar ajuda. Aí o filme vai encerrar mostrando ela num centro de tratamento, já recuperada há um bom tempo, e ele seguindo a sua vida profissional. Relação de dependência, relação de codependência, relação de maternagem com conteúdo afetivo, mas, ao mesmo tempo, relação de mãe com distanciamento de responsabilidades e limites. Assim, nós entendemos que esse filme, Era uma Vez um Sonho, se aplica a todo o contexto familiar, porque ele traz os integrantes da família, os omissos, os presentes, os que tentaram e não deram certo, os que não deram conta, os que deram conta, e que é possível refazer a rota, reinscrever essa família em um sistema mais funcional e mais saudável. E o final, né, o final não o fim, mas o final do filme, diz que a atitude da avó foi fundamental para o crescimento do neto, e o crescimento do neto foi fundamental para o tratamento da mãe. É isso aí. Essa é a exposição do filme. Agora vamos abrir aí para que a gente converse sobre isso. E o bacana, né, assim, que deixa bem claro no filme o quanto que o padrão de funcionamento, o quanto que ele é todo bagunçado. Uhum. Não há uma hierarquia, que é cada um assumindo a função do outro. Uhum. E isso gera esse padrão disfuncional, Sim. Né, que, inclusive, não começou ali, começou muito antes. Já estava há mais tempo, né? Inclusive, tem uma relação, tem uma cena lá que me esqueci de comentar sobre ela, quando a irmã fala para o irmão sobre a história de vida da mãe. Como que foi a história de vida dela na infância dela? Então, numa certa medida, eles começam a tentar entender, de uma certa medida, que ela também teve a história difícil dela. E que o comportamento dela poderia ser entendido a partir desse lugar que ela viveu. É uma cena importante para entender a repetição do padrão, né? A vivência infantil dela vai para a vida adulta dela. Uhum. Para mim, né, assim, porque acho que a gente assistindo, cada vez que assiste, vai
vendo detalhes e coisas, né, que às vezes a gente não viu. Achei que foi bem interessante, Ivanildo, que você trouxe, né, essa questão da codependência do filho, que eu não tinha assim, tanta clareza disso, como você trouxe, sabe, esse enfoque nessa codependência do filho, Sim. que é um padrão que vai acontecendo, né, nessa família, porque a própria mãe dela, aí que está no papel da avó, ela protegia essa filha. Sim. Ela não chamava, tanto que o DJ, né, como que é o nome dele? Ele fala com ela naquela cena em que a avó, do policial, quando ela Uhum. alta velocidade, quer, né, bater Uhum. nele, aí Uhum. ele protege, ele está com a avó. A avó pressiona, né, mesmo, naquele Uhum. abraço, a ele Uhum. defender a mãe e dizer, Uhum. né, que não teve nada. Uhum. Mas também tem outro momento que essa avó protege a mãe, e, que é naquela questão que ela pede para ele fazer o xixi para ela, né? Porque ela precisa de levar um xixi limpo Uhum. para fazer o exame dela, né? Uhum. Que ela não Uhum. está usuária. Uhum. E aí a avó, ele confronta a avó. Ela está assim por sua causa. Deixa Uhum. ela, né, se Uhum. ferrar, deixa ela assumir a responsabilidade daquilo que Uhum. ela está fazendo. E a avó fala assim: você precisa de ajudá-lo, né? Uhum. Nós somos família. Uhum. Então ele recebe uma. Quem vai cuidar depois no hospital, que ele faz as interrogações para ela, teve um momento que ela fala assim: quem vai cuidar dessa família depois que eu Uhum. morrer? Né? Uhum. Então ela coloca dá uma missão para ele, uma Sim. responsabilidade para ele estar Uhum. cuidando. E aí, no hospital, a avó acende, como, né, você trouxe Uhum. também, de que, olha, eu tenho que resgatar esse menino, não posso deixar ele repetir a história da minha filha, Uhum. porque o neto já tinha cobrado dela, né? Sim. Cobrado assim, falado com ela sobre a atitude dela, que ela não corrigia e ela não colocava ali, ela protegia. Uhum. E aí essa quereção te dá mão, né, que vários momentos, e ali no final foi quando ele falou, não, eu tenho que seguir minha vida, né? Porque várias Uhum. vezes ele ficou grudado naquela mão da mãe, né, tremendo. Sim, sim. É a simbiose que tinha. Então, a simbiose dele com a mãe, aí eu não tinha ficado claro para mim, não. Uhum. Eu vi Uhum. muito essa relação familiar, das fronteiras, dos limites, e, Uhum. e, e o legado, né, que é passado, que é para ele, que ele tem que cumprir uma missão que ele recebeu. E a família, né, eles se autoprotegiam. Né? Não Uhum. mexe com a família, não, porque aí, né, Uhum. nós vamos defender a família. Que ele defende ali na mesa lá, que os da entrevista, né, do jantar, Uhum. ele fala assim, Sim. ninguém fala da minha mãe, não, porque ela é muito inteligente. É. Então, eu É. achei assim. E no final do filme, tem até umas falas, né, que ele volta para o lugar que ele tanto sonhou morar, Uhum. com a família, Sim. e, e aquela família, né, consegue ressignificar a história e fazer de uma forma diferente, né, viver. Uhum. Achei muito interessante. E Muito. não há crescimento sem separação. Uhum. A filha não separou da família de origem, foi para um lado transgressor. O filho não separou da mãe dele, ficou codependente, grudado nela. Quando o legado é dado a ele, esse legado não é outra coisa senão a manutenção da doença, a manutenção da codependência. Ele vai tomar consciência disso a partir da conversa da irmã dele, ele vai tomar consciência disso, e
Quando ele dá conta de se assumir e seguir o caminho dele, é que o corte da codependência vai acontecer, e quando corta a codependência, corta também a dependência. Então, o que é a codependência, na verdade? Você tem um dependente, e o codependente é dependente da dependência daquele. Sabe o que eu estou me lembrando? Quando eu era adolescente, eu tinha uma vizinha, Ah, e o marido dela bebia muito, sabe? Eles sim. eram zeladores lá do prédio. Aham. Então, ele tinha um apelido, assim, era Pichuncha, sabe o Uhum. apelido dele. Ele Uhum. vivia muito, muito. Foram Uhum. muitos anos assim. Quando ele Uhum. separou, aí você está falando isso, que eu falei, nossa, quando terminou essa relação, aí ele separou com muito tempo e foi morar com a mulher, parou de beber, acabou a bebida. É desse jeito, né? Né? Então, você falou aí que esse corte, né, me fez lembrar desse Aham. vizinho da adolescência. E às E, vezes a família fica ali ali, anos e anos se arrastando dentro de uma doença familiar e não se dá conta de que é doença. Tem tanta gente na codependência achando que é virtude ser como é. Acha que é boazinha, acha que tem que cuidar, que tem que amar, que tem que ser paciente, que tem que ser tolerante. Está matando o outro. E matando a si mesmo, porque perde o desejo de vida e tem que viver o desejo de vida do outro. Então, quando há o corte, quando há a separação, o resultado desta separação é, inevitavelmente, crescimento. Porque é a cura da doença, né? A doença cura, eu vou crescer. Agora eu posso seguir meu caminho. Gente, isso é tão interessante que quando a gente fala com filhos que eles precisam separar da mãe para crescer, é uma morte. Né? Eu acompanho casos assim familiares, né, clínicos, em que a mãe simbiotizada com o filho simbiotizado com a mãe. Às vezes eu sou muito incisivo, dependendo do momento, quando cabe uma intervenção mais dura, eu chego para a mãe e para o filho e falo, peraí, vocês são casados? Né? Que dia que eu vou fazer o divórcio de vocês dois? Aí, nesse momento, não há muito estranhamento. Mas o dia em que esse filho precisar sair e ir embora, aí pronto. Aí vai aparecer o quanto eles eram vinculados, simbiotizados, dependentes, codependentes. Gente, é tão incrível isso. Como que um filho se torna marido da mãe e não percebe? Como que um filho se torna cuidador da mãe e não percebe isso? Acha que isso é uma grande virtude. E, inclusive, é prazeroso, né? Tem um ganho, né? O ganho é muito grande. E assim, na maioria das vezes, o que eu tenho percebido é que essa coligação, essa simbiotização, Uhum. para a mãe, ela tem muito mais ganho, né, Sim. imediato, até por medo de não ficar só. Ai, que medo de ficar só, né? Aham. Sim. E aí a mãe acaba, por esse medo, ela acaba engolfando, aprisionando esse filho a ela, e ela tem esse poder, né, na mão, é a mãe, então ela consegue aprisionar esse filho a ela pela via do afeto. E tem casos, por exemplo, em que, em simbiose de filho com mãe, desenvolver relacionamentos afetivos em quem é casado com a mãe é muito difícil. Porque a namorada ou a esposa, quem quer que entre, vai para a função da amante, porque o afeto já é da mãe. Então, aí não consegue desenvolver relacionamento. Vocês percebem nesse filme que também havia uma dificuldade nesse personagem, nesse filho, que é o central do filme, ele tinha dificuldade com o relacionamento dele? Percebe que ele vai para a namorada dele tem que fazer tudo para que ele conseguisse chegar em tempo. Ela teve um papel fundamental na história dele e ajudou um pouquinho a separá-lo da mãe dele.
Mas se ele não separa da mãe dele, ele não conseguiria desenvolver a vida afetiva com a namorada. Ivanildo, mas será também que essa dependência, essa codependência trouxe essa insegurança para ele, e essa namorada foi o ajudando a se sentir seguro, que ele poderia fazer? Sim, ela deu a contribuição para ele separar da mãe dele. Uhum. A grande contribuição que ela dá é porque ela era muito parceira dele, né? Gente, ela se tornou a mãe dele. Para ela conseguir tirá-lo da mãe dele, ela foi para o lugar de mãe. Ela ocupou o lugar de afeto, né? Que prendeu o lugar de mãe. Ela vai para o lugar de mãe. Tanto que ela vai resolver tudo para ele, para que tudo dê certo. Então, quem é que faz isso, senão a mãe? Pelo filho. Então, ela por um tempo, ela fala assim, eu imagino, né? Vamos pensar isso em uma situação real. Tudo era a mãe. Mas ela falou assim, eu fico pensando assim, para mim conseguir tirar ele da mãe dele, porque a mãe é mais poderosa do que eu. Para eu conseguir tirar ele da mãe dele, eu vou ter que ter pelo menos um pouco de semelhança de um papel materno, né? De uma função materna. Aí ela vai para a função materna, estimula, vai na frente, prepara tudo direitinho para que ele se sinta seguro, acolhido, apoiado. E foi aí que ele conseguiu dar o passo final para conseguir lá o objetivo dele. E todos saíram ganhando no final. Por quê? Porque a doença foi tratada, gente. Né? Ele conseguiu, com muito esforço, fazer a ruptura. Cortou o cordão emocional e seguiu em frente. E aí, a mãe vai se tratar e quando no final do filme vai mostrar o fato real mesmo, vai mostrar o tempo que ela já estava ali, né, sem uso de substância, o sucesso final da história de ruptura de uma doença que afeta tanta gente e que muitos afetados não sabem que estão doentes, que é a doença da codependência. Vamos abrir aí para quem quiser falar, quem quiser perguntar, comentar. É isso aí, gente. O objetivo nosso nesse encontro do cinema é para a gente conversar mesmo, né? Porque uma pessoa não consegue ver tudo. Os olhares são sensíveis a cenas que um outro não vê. Né? Eu fiz um apanhado aqui daquilo que eu entendi que é o mais que mais saltou aos meus olhos. Mas pode ser que você tenha visto outras coisas também tão boas. Que passa pela história de cada um, né? Claro, claro. E pelas experiências, pelas teorias, né? De cada um. É interessante quando a Soraya fala, não tinha percebido como codependência. E eu também não tinha dado esse nome. Né? E por isso é bom, né? Essas conversas, até porque a gente fica tão preso nas teorias, né? E nas histórias que eu estava muito fixada nas fronteiras, nas hierarquias, nas lealdades invisíveis, né? Nisso tudo. Então, acabou que a questão, né, veio que não tinha o limite, a avó até percebia, a avó chegou, colocou o limite, né? Ele deu aquela acordada para a vida, né? Ele começa a organizar as coisas, já é uma organização da vida, né? Sim, sim. Mas é bem interessante, não tinha vindo a codependência. E eu vejo também as relações amorosas dessa mãe, porque depois, quando a irmã conta da história dessa mãe com os pais, era um pai que parecia... A impressão que eu tinha é que ele era alcoólatra também. Sim, né? Então, era agressor. A mãe coloca fogo, ele era agressor, mas ela foi lá e protegeu o pai. Ela que apagou o fogo, né? Literalmente, sim. Ela apagou o fogo do pai. E a partir dali, ela passou a pegar fogo, né? Exigindo que o filho apagasse dela. É porque a relação com a dependência, ela não morre.
Ela Aí, vem lá de trás. ela já vem das gerações anteriores, né? E os filhos vão aprendendo a ser codependentes. Ou quantos filhos se tornam codependentes porque vê a mãe codependente? Uhum. Como você mesmo já disse, vai alimentando e vão só mudando, trocando de pessoas nessa posição. Troca de personagem. Tem dois livros que eu recomendo, que vai ajudar a entender esse conteúdo da codependência, que é O Amor é uma Escolha e Codependência Nunca Mais. Esses dois livros são fundamentais para ampliar um pouquinho essa leitura sobre dependência e codependência, né? E é um o simbiose e autonomia nos relacionamentos também vai ajudar um pouquinho a entender essa relação. Aí, se vocês não têm esses livros, eu tenho, tá? Isso, você quis dizer o quê? Você quer fazer inveja na gente? Não, eu estou querendo tornar disponível. Eu quero. Eu só quero tornar disponível, né? A gente tem ele no PDF, posso compartilhar. Ai, bom demais. Uma questão também que traz no filme, que fica muito marcante em todas as gerações, é a questão da resiliência. Sim. O quanto que a resiliência dessa família, e aí é uma questão aqui que o Salvador Minuti ele fala, né, que as próprias famílias, elas têm o próprio ingrediente para resolverem os seus problemas. Ela se autorregula, né? Ela se autorregula, então ela consegue lidar. É aquela história assim, é o maior problema que a família está vivendo, mas aquele maior problema para aquela família, ela dá conta. Né? Então, ela consegue. Então, assim, assim, eu acho que a história lá no rapaz, né, a resiliência, assim, desde a infância, ele sofria bullying, né? Aquelas coisas horrorosas que a mãe falava, muito pesadas, e esse menino, ele consegue, aquele momento lá que ele ergue, né? Ele se ergueu como uma fênix. Verdade. Né? E ele foi estudar, e ele começou a se organizar, e começou a arrumar casa, foi trabalhar. Ele realmente deu uma volta por cima muito, muito marcante. Verdade. Ali ele entra na via da contra-reação, né? Ele vai pegar uma outra via diferente. É por isso que os mitos familiares mantêm doenças em 3, 4 gerações. Quando aparece um transgressor no sistema, na história familiar, e ele é o transgressor, não é a mãe dele. O transgressor é ele, porque foi ele que transgrediu a repetição do padrão. Então, não tem como também quebrar mito familiar se não tiver uma grande transgressão que vá totalmente contra o sistema sempre foi. Então, a gente pensa que a mãe era transgressora porque o comportamento dela era transgressor. Mas, do ponto de vista sistêmico, o grande transgressor da história familiar foi esse rapaz que se abriu completamente. Para romper, né? Romper com a tradição, com o padrão. Quando um padrão familiar se repete por 3 gerações, ele vira mito familiar. Então, e se ele vira mito, a tendência é ele se repetir por mais 3 gerações. Aí vai para os filhos, para os netos e para os bisnetos. E quando, para mim também, está fazendo agora dessa resiliência, que eu penso que pode ter contribuído, né, para ele romper. Minha mãe é inteligente, né? A mãe dele falava com ele assim: eu sou inteligente, eu sou, né? E quem que você puxou? Ser inteligente por quem? Ela fazia assim comigo, né? E aí, o professor também, quando entregou aquela prova para ele, ele falou assim: olha, acho que você pode mais do que isso, né? Você é mais inteligente. E a avó, quando a avó também, né, reforça, e quando ele entrega aquela resposta para a avó, entrega a prova, olha, foi a minha maior nota. Ele vê pelo vidro a avó
se deliciando, né? Deleitando aqui na Isso. prova. Então, foi reforço positivo que ele recebeu ali, um incentivo para que ele pudesse romper, ser mais, né? E ele entendeu que o caminho da avó era o caminho, né? Porque no início ele começa a resistir à avó, achando que a avó estava sendo muito dura, né, com ele. Mas aí ele vai reconhecer que ela estava certa, que o caminho era aquele, e o que você aponta aí, que é ele percebendo a satisfação dela, foi a recompensa. Uhum. A recompensa que ele teve foi ver a alegria da avó. E aí ele começou a se esforçar mais, né? A limpar a casa, a trabalhar nas lojinhas lá, né? E mudar a história dele, né? Sim. Aí ele vai ficar dividido, né? Como o filme mostra a infância e a idade adulta, ele vai ficar dividido por um bom tempo entre crescer, né? Separar para crescer e abandonar o crescimento e manter a simbiose. Se ele não faz essa ruptura, a história tomaria outro rumo, a mãe continuaria dependente, ele continuaria codependente, ela provavelmente morreria dependente e ele provavelmente codependente. Isso, para a nossa prática clínica, é muito importante a gente perceber essa relação para que a gente contribua, porque o sofrimento do codependente é tanto quanto o sofrimento do dependente. E ainda, o dependente se torna infantilizado, porque a própria família infantiliza, não dá conta e tal. Então, o dependente fica infantilizado, né? E o codependente perde a identidade, porque ele tem que viver a vida do outro e para de viver a própria vida. Percebem a riqueza desse filme? Por isso que eu coloquei ele como prioridade. Pode falar, Cláudia? Ela levantou a mão aí para falar. Pode falar. Não, porque eu vejo também aqui, aí voltando lá no início, né? Se a gente pensa para esse menino, de onde começou, né? Essa relação de codependência, essa valorização, né, da proteção, é porque ele ali criança, ele sofreu bullying, sofreu violência, ele era o gordinho, ele era o violentado, ele era o fora de lugar. E quem acolheu foi a família. Sim. Então, naquele momento, ele já entendeu que ele só podia contar com a família. Né? E para contar com a família, ele teve que entrar na trama, né? Exatamente. Para ter o amor da família, ele precisou entrar na lógica da família. É muito, né? É muito sofrido, né? Família é um negócio muito doido, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê assim como é complicado, né? Porque fugir dessas exigências, né? E desses não ditos, sair dos mitos, né? Sair dessas lealdades ali que são os segredos, né? Então, falando assim, né? Parece até ok, acabou a codependência, acabou a doença. Mas esse trabalho de sair dali, né? Até sendo esse um trabalho do psicólogo, que vai se deparar com todos os outros profissionais de saúde, né? Que vão optar por uma internação, por um tratamento antidroga, e vai focar só naquilo ali, né? Então, acaba que como se diz, aumenta, exacerba, né, o problema. Sim. Faz manter essas posições, né, do doente, do cuidador. E assim, como é uma via baseada no sintoma, continua a doença. Sim. Né? Você vai pela via medicamentosa, é sintoma. Esse lugar que a gente, né, acessar,
Isso. Não que não precise da medicação, vai precisar também, mas não tão somente. Porque eu sempre digo para os meus clientes o seguinte, olha, a gente não vai trabalhar na via do sintoma. A gente vai trabalhar na via da causa. Você tem disponibilidade para ir atrás dessa causa? Você dá conta? Quer? É isso que você quer mesmo? A contribuição que você quer da terapia é o seu crescimento? Está disponível? Então vamos por esse caminho. Quem pediu para falar, gente? Irlande, vai, Irlande. Então, nossa, a luz está bem mudar aqui no telefone. Ficou bem no meu rosto aqui. Então, primeiro, né, quero agradecer aqui a indicação do filme. Eu também não conhecia, assisti ele, gostei bastante. E uma coisa que me chamou a atenção é que hoje a gente vive uma realidade em que tem muitos, né, as pessoas estão vivendo mais e na maioria dos casos, não estão vivendo com a qualidade de vida, onde os filhos, então, entre aspas, têm que cuidar desses pais. E nesse momento, muitas vezes eu percebo que tem essa mistura. Às vezes, tem essa codependência e ela é encoberta ali, e parece que né, ninguém nem consegue perceber. Isso como assim, olha, eu preciso cuidar do meu pai, ou eu preciso cuidar da minha mãe, porque senão eu sou ingrato, senão eu não estou honrando, e aí faz uma mistura de tudo isso e afasta da sua vida e não olha para si, entendeu? Então, o filme também, acho que ele traz essa reflexão para a gente trazer para esse outro contexto, que é um contexto que está muito presente, né? Que a gente vivencia hoje, que as pessoas estão vivendo mais, e com isso, com alguns problemas, né, que a pessoa não consegue ter essa autonomia toda, e os filhos acabam tendo que cuidar, só que esse cuidado não significa afastar de si, né? E aí tem essa confusão, assim. Não sei se vocês pensaram alguma coisa nesse sentido. Nossa, você trouxe um ponto importantíssimo aí, porque, assim, eu realmente, assim, é um ponto de uma excelente reflexão, porque eu acho que realmente nós estamos vivendo isso demais agora, no estabelecimento dos pais, os pais idosos, os filhos ali, às vezes, com diferença de idade que não é tão grande, que também são idosos também, na grande maioria. Sim. Né? E aí a inversão de uma culpabilização, inclusive, dos filhos, de serem obrigados a oferecer esse cuidado, e o filho simplesmente, como cuidador, esquecer da vida dele. Geralmente esquece. E eu fico pensando se, de repente, assim, valesse a pena a gente pensar em algo voltado para os cuidadores de idosos, sabe? Porque é muito presente, assim. Isso talvez tenha me chamado mais atenção, porque eu, de alguma maneira, sou chamada aqui para participar, às vezes, de alguns grupos com essa temática de cuidando dos cuidadores de idosos, né? Tem o pessoal mesmo da enfermagem, que também tem seu familiar, que a maioria, quando a gente começa a fazer o trabalho com eles, fala assim, mas além de eu cuidar e disso como trabalho, eu também tenho lá a minha tia, eu também tenho lá a minha avó, e aí já vai percebendo, e aí vai todo mundo adoecendo, são profissionais que vão adoecendo. Então, acho que isso aí seria algo talvez para a gente pensar, além dessa questão da própria família, né? Como é que eu faço quando isso está acontecendo com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, e como é que eu vou separar isso? Bom, isso aqui está sendo uma codependência, isso aqui é um cuidado necessário, ou isso aqui já está disfuncional, vamos dizer assim, né? Como é que vai lidando com isso? Fiquei, assim, bem pensando muito sobre isso. Sim. E o que acontece? Às vezes você tem ali uma família de vários filhos e os pais idosos, ou mãe ou pai. Eu já acompanhei situações em que fica tudo em cima de um. Aí tem lá 6 filhos, 7 filhos. Somente um vai para esse lugar de cuidador. E os que eu conheço, que assumiram esse lugar de cuidador,
os outros ainda ficam de cima cobrando, Sim. exigindo e etc. Uhum. Né? E esse acaba parando de viver a própria vida, Sim, porque se dedica demasiadamente em cuidar do outro. sim. E aí a família precisa repensar, nós como terapeutas precisamos também trazer isso para a discussão com a própria família, trazer a família para a discussão. A sobrecarga tem sido muito grande em cima de poucos. Uhum. Né? E outra coisa, a própria pessoa entra numa via de autocobrança, né? Eu tenho que cuidar dele, eu sou responsável por ele, por ela. E aí, infelizmente, não é uma via saudável, né? É preciso haver equilíbrio. Quando não há equilíbrio, não há saúde. E a dificuldade de aceitar uma interferência externa, né, que saia da família, por exemplo, as casas de longa permanência, né? Sim. Então, isso vira o quiprocó, né? Entre familiares e vizinhos e conhecidos, é como se estivessem deixando a pessoa. Ninguém vai cuidar, ninguém vai assumir. Né? O que, na verdade, é deixar ali para seguir vida também, né? É a forma que tem. Isso mesmo. E esse cuidador também, muitas vezes, né, o filho, ou o cuidador, né, profissional, esse filho que assume, ele também pode se achar que só ele que faz, e não permite que os outros, né, Assume o lugar. assumam o lugar, porque ele é que faz direito, ele que dá conta, ele que realmente recebeu aquela missão e agarrou, né, comigo, né, ninguém mexe, só eu que faço direito. Por quantos anos ele vai suportar esse lugar? Adoecedor, né? Adoecedor. Exatamente. Então, orientar esse cuidador divino, que é só ele que sabe fazer, né? Esse cuidador divino aí, recomendar uma terapia, né? Para ele ampliar o olhar, quem sabe ele não consiga enxergar de um outro jeito essa história dele. Esse mesmo, É né? muito poder, né? Pensa só, não, é só eu que sei cuidar direito, os outros não. É um status de divindade aí que precisa ser revisto. Eu que tenho que ficar com a mamãe, eu que tenho que ficar com o papai. Exatamente. E eu penso assim, que se for ver realmente, provavelmente tem uma parte aí de uma codependência lá atrás, tem algo ali por ser essa pessoa, né? Da forma que é. Então, com certeza tem algo a mais aí nessa família. Tem. Com certeza. E essa família também do filme, a gente vê que é uma família muito cúmplice ali, né? Também que ela é muito fechada e ela é muito organizada por si só, né? Então, isso também é algo que me chamou a atenção ali. Tem o nosso jeito de ser aqui e entre nós está tudo certo ser assim, né? Na teoria, seria a família de fronteira fechada. Sim, fechada. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa, colocar? Isso. Ajuda aí, né? E nós estamos indo para o final, né? Para o encerramento. Exatamente. Eu acho que nós já estamos indo para o final com uma excelente ideia aí que a Irlândia colocou, né? E que surgiu, inclusive, por causa do enredo do filme. Espetáculo. Eu acho que nós estamos vivendo muito esse momento aí, né? Do cuidador de idoso necessitar desse olhar. Lembrando que 27 nós temos a live, né? Dos vovós, né? Isso. Olha, essa aí é uma boa oportunidade. É um mês importante, né? Dia dos avós, então é bem importante. A gente pode conectar uma coisa com a outra. É verdade. Gente, fiquei assim maravilhado com a participação, a interação. Na nossa primeira experiência, as pessoas que estavam juntas ali naquele dia também foram bem participativos, mas percebi que alguns não tinham visto o filme, eu tinha visto há muito tempo, não lembrava mais, e se reservarem ficar só escutando. Hoje foi bem diferente, para melhor, né?
Hoje é a participação de quem foi atrás, de quem viu o filme, de quem trouxe a sua impressão, quem interagiu com a apresentação, foi muito bom, né? Nossa gratidão aqui e parabéns pela forma com que vocês estão interagindo com esse nosso projeto aqui, que é a discussão dos filmes. E a gente quer agradecer, né, a todos pela participação. Realmente foi muito gratificante, né? Sim. Ter um retorno, né, Vanilda? Muito bacana. Sim, bom demais, viu? Vocês não imaginam o quanto isso, para a diretoria da ATF Minas, é importante, né? É uma gratidão que não dá para a gente nem expressar com palavras. E temos mais surpresas para vocês aí. Dia 5 de agosto, nós vamos ter um workshop com a Daniela Bertoncello e a Luciana Cardoso, que vai falar sobre infidelidade, infidelidade casal e infidelidade financeira. Então, contamos aí com a presença de vocês. E aguardem o próximo filme. Tá? Logo, logo. Aguardem o próximo filme. Isso, para nós, tem que ser pelo menos um por mês, né, Marajane? Uhum, pelo sim. menos um por mês. Nós estamos tentando aí Pode manter. sugerir, né, também, né? E isso, a gente aceita sugestões, quem tiver sugestões. Vocês podem falar, se vocês tiverem algum filme interessante para discutir. Nós temos uma lista enorme, né? Mas talvez não seja do interesse. E você tem algo bem interessante que quer sugerir, a gente está aberto. Inclusive para participar com a gente, comentando o filme. Alguém quer fazer alguma sugestão agora? Eu não